Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que o Senhor falou fortemente ao meu coração no dia de ontem, sobre o empoderamento feminino, o sagrado feminino que tem sido hoje propagado no nosso meio. Que a mulher, ela precisa ser empoderada, ela precisa ser independente, ela não pode ouvir do seu marido e obedecer aquilo que ele está dizendo, ela tem que decidir o que ela quer. Antes, eu quero mostrar para você o significado de empoderamento feminino. Diz: ações tomadas por mulheres que não se deixam ser inferiorizadas pelo seu gênero e tomam atitudes que vão contra o machismo imposto. O que a nossa sociedade tem visto hoje é que a mulher, ela não deve se submeter a nenhum tipo de ordem, que ela deve ser autossuficiente, que ela deve ser independente, conquistar a sua profissão, o seu dinheiro, a sua superioridade, o seu espaço no mundo. É o que temos aprendido. Mas eu quero dizer para você que existe um espírito maligno, um demônio de empoderamento feminino. E a palavra de Deus fala sobre o empoderamento. E eu vou mostrar para você. Lá no livro de Esther, no capítulo 1, no versículo 10, tem por tema: Vasti, a rainha recusa assistir ao banquete. Preste muita atenção. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, a Bagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com uma coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. O rei Assuero havia dado uma ordem para que os eunucos fossem buscar a rainha Vasti para querer mostrar ela, para querer exibir a beleza da rainha. Porém, no versículo 12 diz: porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Aqui nós vimos a atitude de uma mulher empoderada. Nós vimos aqui uma mulher independente que toma suas próprias decisões e que recusa ordens que ela não quer cumprir. A rainha Vasti, muito loucamente, ela recusou um pedido real, pois um pedido do rei, naquela época, valia mais do que qualquer coisa. Se alguém se recusasse a cumprir um pedido real, era até morto. E a própria rainha, quando ela precisava falar com o rei, se ela não fosse chamada pelo rei e ela aparecesse na sala real, se ele não estendesse o cetro de ouro, ela seria também morta. E a rainha Vasti, ela foi e recusou a um pedido do rei, porque ela não queria ser exibida como um troféu, ela não queria ser colocada ali como exibição para que todos pudessem ver. Ela simplesmente recusou esse pedido do rei, trazendo humilhação ao rei. Porque, meus amigos, parem para pensar. Se você que é casado, casada, se eu que sou casada e o meu marido está reunido com pessoas, com amigos, com familiares, e eu estou recolhida no meu quarto e ele pede para me chamar, ele me chama para comparecer e eu recuso, digo não vou, eu estou trazendo vergonha para o meu marido. Eu estou envergonhando ele, humilhando perante os seus amigos, perante a sua família, porque eu estou recusando me comparecer. E isso, meus amados, vai contra a palavra do Senhor, porque Deus, ele instruiu o marido como cabeça da mulher, como sacerdote do lar, assim como Cristo é o sacerdote da igreja, o cabeça da igreja. Como pode uma mulher se recusar a obedecer a palavra do Senhor e ir contra o seu esposo, o humilhando, o inflamando, o trazendo ira? Como pode? Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que talvez como mulher você tenha andado por esse caminho de empoderamento, de independência, de que você não precisa se submeter ao que o seu esposo diz, ao que o seu esposo fala.
Porque você já tem a sua profissão, porque você já tem a sua vida financeira independente, você acha que você não precisa se submeter, que você não precisa ouvir e nem ser ali até mesmo orientada e o seu marido dá ali a palavra final. Você precisa entender que você está indo de encontro à palavra de Deus. E mulheres que têm esse tipo de pensamento e atitude, elas não serão abençoadas. Por mais que você conquiste, por mais que você cresça profissionalmente, por mais que você conquiste o seu espaço na sociedade, você precisa entender que existem papéis que precisamos cumprir como mulher para sermos abençoadas por Deus. Uma mulher que é empoderada, uma mulher que não ouve o seu marido, uma mulher que é independente do seu marido e que faz aquilo que quer fazer, essa mulher não é abençoada. A rainha Vasti agiu de forma tola, negando ali comparecer na presença do rei, e ela pagou um preço por causa disso. E eu quero dizer para você que age dessa forma dentro de casa, você que pensa que você é o cabeça, que você é a decisão final e que você age de forma independente, vai vir consequências na tua vida. A Bíblia vai dizer que o rei então consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setá, Admata, Tarsis, Meres, Macena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avestavam pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais no reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendera ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que se fez à rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha Vasti, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue na sua parte o edito real, e que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ele. Eu quero dizer para você, mulher, que quando você vai de encontro à palavra de Deus, quando você entra na rotina do mundo, quando você entra no caminho que o mundo tem pregado, do empoderamento, do sagrado feminino, da independência, você está indo contra a palavra de Deus. E você receberá consequências assim como a rainha Vasti. A consequência dela foi perder o reino dela. Ela não foi mais abençoada. Ela não entrou mais na presença do rei. Ela perdeu a coroa. E foi dado a coroa dela para outra melhor do que ela. As bênçãos do Senhor não será na vida de uma mulher que é desobediente à palavra de Deus, de uma mulher que não cumpre princípios de obediência. Não é difícil você ser submissa ao seu marido. Quando você é submissa ao Senhor Jesus, quando você obedece ao Senhor Jesus e faz a vontade do Senhor Jesus, você está se submetendo. Quando você ama o seu marido e quando você ama a Deus em primeiro lugar e depois o seu marido, é muito fácil você se submeter ao seu esposo. Em silêncio, em oração, em amor. A Bíblia vai dizer que tudo que fizermos para qualquer pessoa seja feito como se fosse para o Senhor. Então, mesmo que você tenha um marido terrível dentro de casa, você precisa entender que quando você faz a sua parte, quando você trata o seu marido como se fosse ali o Senhor, com amor, com carinho, com cuidado, com zelo, o Senhor te abençoará, o Senhor honrará a tua atitude. Mas quando você se justifica na atitude do seu marido e trata ele de forma áspera,
e de forma independente faz aquilo que você quer fazer achando que é certo, você colherá consequências dessa vida, dessa escolha, dessa decisão. E eu digo para você que não será nada bom, porque o Senhor não abençoa desobedientes. O Senhor honra sim uma mulher obediente, uma mulher que cumpre os mandamentos do Senhor. Abigail era casada com Nabal. E ele, a Bíblia vai dizer que ele era um homem tolo. Que ele era um homem tolo e dado a muito vinho. Quando o rei Davi pediu que fosse alimentado a ele, os seus animais e ao seu exército, Nabal se recusou a fazer isso. E Davi, enfurecido, disse que mataria todos da família dele, tanto crianças como mulheres, como velhos, como homens. E Abigail se apressou, sabendo daquela notícia do rei Davi. Tomou o alimento, botou tudo organizado no jumento, tomou o servo, foi ter com Davi, se humilhou, pediu perdão e entregou aquele alimento para ele, para o seu exército. E pediu perdão. Davi não cometeu aquele crime. Mas eu digo para você, Nabal continuou agindo de forma tola, mas Davi disse: como pode uma mulher casada com um homem tolo agir dessa forma? O Senhor matou a Nabal. E a Bíblia vai dizer que por causa daquela atitude de Abigail, o rei Davi tomou ela como esposa, porque ficou admirado com tamanha sabedoria da parte dela. Então Deus, ele honra, ainda que o marido seja um monstro, um bruto, um cavalo, um tolo. Se você, mulher, se colocar submissa à palavra de Deus, obedecer e caminhar por caminhos de bênção, trilhando ali a obediência e o cumprimento da palavra de Deus, o Senhor irá te honrar. Você precisa obedecer e fazer a vontade de Deus para que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Mas se você se recusar e andar por caminhos que não são da palavra de Deus, da obediência, da submissão, você irá receber maldições em lugar da bênção, assim como a rainha Vasti. É essa palavra que eu tenho para você. Eu quero pedir para você compartilhar com mulheres nas suas redes sociais, para que mulheres possam ser alcançadas e saber que o empoderamento feminino, o sagrado feminino é maligno, traz maldição na vida da mulher. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.